Na semana passada, nós demos início ao mês do lar, nós falamos de honrar o pai e mãe, que não é algo a ser feito uma vez por ano, né? As crianças cantaram aqui, enfeitamos a entrada do templo, lá no fundo também tem algumas coisas que homenageiam as mães, mas nós temos com clareza, né, em nossas mentes, de que honrar pai e mãe não é uma vez por ano, mas todos os dias de nossas vidas. E nós vimos semana passada que o filho pródigo não honrou seu pai e sofreu por causa disso, tomou uma decisão errada que ia contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, e então sofreu por causa disso. E hoje, nessa noite, nós queremos, como eu orei, louvar a Deus pelas nossas mães, mesmo aquelas que não tiveram, né, o temor do Senhor, mas que proporcionou em meio à nossa criação a condição de um dia sermos alcançados por Cristo. E pensando no tema, nessa noite, decisões que podem mudar uma vida, eu gostaria de levar os irmãos a refletir alguns exemplos na Bíblia de mulheres que fizeram escolhas positivas e mulheres que fizeram escolhas negativas, ou mulheres que fizeram uma escolha certa, mulheres que fizeram a escolha errada. E essa escolha refletiu, como é o tema do mês do lar, refletiu que pessoas ao seu redor e até mesmo gerações que vieram a surgir lá na frente. Pensando primeiramente, né, no lado negativo, mulheres que tomaram decisões erradas, contrárias à vontade de Deus, e com isso trouxe problemas e dificuldades para as demais pessoas. Um exemplo clássico é o de Sara. Ela decidiu dar uma forcinha para Deus, e nós sabemos no que aconteceu e o que acontece até os dias de hoje. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Lá em Gênesis 12, 2, quando o Senhor Deus chama Abraão, ele diz: de ti farei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. O texto não fala, mas se nós observarmos no relato de Gênesis 12, primeiro que Deus fala para Abraão sair da casa da terra dele, da parentela do pai, e ir para casa, para o lugar que Deus iria mostrar a ele, e dar essa bênção para ele, que seria pai de uma grande nação. Mas ao ler o texto de Gênesis 12, Abraão já era um homem casado com Sara, e embora o texto não revele, nós entendemos que o filho da promessa seria de Abraão e Sara, não de outra mulher. Em Gênesis nós vemos que Sara, olhando a sua situação, ela refletiu: não posso dar um filho ao meu esposo. E como é comum, entre as mulheres ali, elas muitas vezes davam uma escrava para o esposo a fim de que gerasse um filho da escrava. Mas esse filho que Sara quis dar a Abraão não era o filho da promessa, como nós vemos nos outros textos. E ao dar Agar a Abraão, Sara decidiu, escolheu fazer isso a fim de que Deus pudesse cumprir a promessa. Bom, Deus não precisa das nossas forças, Deus não precisa que nós venhamos a dar uma mão a Ele para que Ele possa cumprir as suas promessas. Começa por aí. Mas o resultado todos nós conhecemos. Ismael foi gerado desse relacionamento entre Abraão e Agar. De Ismael, lá em Gênesis capítulo 25, versículo 12 a 18, surgiu uma nação. Gênesis 25, versículo 12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. São esses os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebalote, depois Quedar, Abideel, Mibzão, Misma, Lumá, Massá, Haddad, Tema, Gedur, Naphtali e Kedamá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas aldeias,
pelos seus acampamentos 12 príncipes dos seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137 e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho da Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. No início, Ismael, ele, quando nasceu, e assim que nasceu Isaac, ele começou a zombar de Isaac. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 16. A diferença entre os dois era de 14 anos. Quando Ismael nasceu, depois de 14 anos, Deus cumpriu a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação por meio do seu filho, da promessa com Sara. Por causa dessa zombaria que Ismael fazia com Isaac, Sara obriga Abraão a despedir Agar e Ismael, que vão viver no deserto de Berseba. E ali se estabeleceu uma nação, que são os árabes. E a gente sabe que até o dia de hoje, judeus e árabes vivem em pé de guerra. Então, moral da história, ou a lição que se toma: a escolha de Sara não resolveu o problema do filho da promessa, pelo contrário, trouxe outros problemas, afetando dois povos, duas nações, e até mesmo nações dos nossos dias, não apenas árabes e israelitas, árabes e judeus, mas muitas nações estão envolvidas. A gente vê lá a guerra do Hamas, nações que estão em torno ali que também sofrem, ou por apoiar o Hamas, e aí sofrem as consequências, ou por apoiar Israel, também sofrem. O fato é que a ideia brilhante de Sara, tomar uma decisão, escolher ajudar a Deus, não deu certo. E por isso é que trouxe a nação árabe, que era uma nação inimiga do povo de Israel. Outro caso de escolha errada, que afetou outras pessoas e povos, é o caso das filhas de Ló. A gente não fala muito, né, das filhas de Ló, mas em Gênesis 19, a história que nós conhecemos, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, Ló, ele vai se refugiar nos montes, em uma caverna, e lá no capítulo 19 de Gênesis 30 a 38, elas também tiveram uma ideia e escolheram gerar filhos do próprio pai. Diz assim no versículo 30 de Gênesis 19: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei com o meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, que deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, ele deu o nome de Ben-Ami. Este é pai dos Amonitas até os dias de hoje. Então, com a destruição de Sodoma e Gomorra, o texto relata que Ló foi habitar entre os montes, numa caverna, e as filhas, por não ter nenhum homem para constituir uma família, gerar filhos, tiveram então a ideia de gerar uma descendência do próprio pai. Decidiram tê-los com o pai. Ao embriagar Ló, como nós vemos no texto, cada um por sua vez deitou com ele, e assim geraram Moabe e Ben-Ami.
como o texto diz, de Moabe vieram os Moabitas, e de Benjamim os Amonitas. Além do pecado de incesto que elas cometeram, as consequências foram que os Moabitas e os Amonitas viveram uma relação de conflito com o povo de Israel. Por exemplo, os Moabitas foram condenados por Deus pela adoração de falsos deuses e pela imoralidade sexual. Abre lá em Números, capítulo 25, versículo 1 a 4. Números 25, 1 a 4. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estes convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então, desse filho de Ló, com sua filha, veio os Moabitas, que desviaram o coração do povo de Israel para prostituir com os Moabitas, para adorar os seus deuses. Então, dessa forma, Deus se irou contra a nação de Israel e puniu, como nós acabamos de ler aqui. Também israelitas, os amonitas, disputaram batalhas, disputaram terras contra Israel. Havia uma lei da diferença religiosa, porque os amonitas eram politeístas, e o judeu, o israelita, ele é monoteísta. Nós sabemos disso, né? Deuteronômio fala a um só Deus, né? Nós também adoramos o único Deus. Mas os amonitas, principalmente, lutaram contra o povo de Israel por posse de terra. E apesar de que, num caso, lá em Deuteronômio, capítulo 2:19, Deus, por misericórdia, poupou os amonitas de destruí-lo. Lá em Deuteronômio, capítulo 2:19, foi uma ocasião, tá? Mas em outras ocasiões Deus puniu. Mas nessa ocasião, nós vemos em 2:19. E chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque eu tenho dado por herança aos filhos de Ló. Então, naquele momento, Deus usou de misericórdia. Porém, esse povo trouxe ao longo da história muita dor de cabeça ao povo de Israel. Eles se uniram, por exemplo, contra o povo de Israel, e lá na frente, em Neemias, quando Neemias começa a reconstrução do muro, um dos personagens que se opõe a Neemias é Tobias. E lá em Neemias 2, versículo 10, você vai ler assim: mas Sambalá, o Horonita, e Tobias, servo amonita. Algumas versões trazem governador, tá? Amonita. Eles ficaram sabendo disso diante de que Neemias iria construir o muro, e diante disso não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem-estar dos filhos de Israel. No versículo 19 do mesmo capítulo, nós vamos ver: e lhes declarei como a mão bondosa no meu. Neemias 2:10, não quero, né? 2:10, agora é 4:3, desculpa. Deixa eu ver se o 19 também. 4:3. Tobias, o amonita, estava com Sambalá e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Até o versículo, agora o versículo 7 até o 10. Mas quando Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os adotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram
de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais força e os escombros são muitos. Nós não seremos capazes de construir a muralha. Os nossos inimigos dizem entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim vamos fazer com a obra deles. E aí então desfecha que na verdade eles não conseguiram nada contra o povo de Israel, porque foi Deus que havia dado a Neemias a missão de reconstruir os muros. Mas o fato é que Tobias, um amonita, que foi gerado de uma escolha da filha de Ló, em ter um filho com o próprio pai, trouxe toda essa confusão. E o final, lá quando Neemias reconstrói os muros, o templo está tudo em ordem, Neemias precisou expulsar Tobias, porque junto com eles, com a ajuda de Eliasib, né? Eliasib arrumou um cômodo para que Tobias pudesse se abrigar dentro do templo. E ali em Neemias capítulo 13, versículo 4, 5, 7, 8, Neemias expulsa Tobias do templo. Diz assim, 13, 4 de Neemias: antes disso, o sacerdote Eliasib, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia concedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios dos dízimos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Versículo 7. Então soube do mal que Eliasib havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irado, que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então eu ordenei que purificasse as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com ofertas de cereais e incenso. Então Tobias também, fruto de uma decisão da filha de Ló, em gerar um filho com o pai, trouxe uma nação que vivia em conflito com Israel. Então as pessoas pensam que a sua escolha, a sua decisão do momento, só vai afetar aquele instante. Não. Gerações se passaram e os amonitas continuavam, os moabitas continuavam perturbando o povo de Israel. Ainda hoje, os árabes é uma pedra, no sapato do povo de Israel. Talvez você tomou uma decisão lá no passado achando que era uma boa decisão, mas sofre as consequências até o dia de hoje, porque você escolheu desobedecer a Deus, desagradar a Deus. E pela misericórdia de Deus, muitas vezes Deus nos poupa do pior, mas consequências e dor de cabeça surgem por decisões tomadas contra a vontade de Deus. Eu quis só dar esses dois exemplos de mulheres. Poderíamos falar de outras mulheres que fizeram algo, que decidiram algo contrário à vontade de Deus e sofreram por causa disso. Mas prefiro falar das mulheres que fizeram a escolha certa. Mulheres que acertaram ao escolher fazer a vontade de Deus. E também temos várias. Poderíamos falar de Ana, mãe de Samuel. Ana, ela escolheu entregar o seu problema a Deus. E Deus honrou a Ana e deu-lhe Samuel como filho, tornando-se um grande servo de Deus. Conhecemos a história. Temos a rainha Esther. A rainha Esther escolheu defender o seu povo contra o ódio de Amã, salvando assim o povo de Deus. Ela poderia pensar: bom, eu vivo no palácio, eu faço parte do harém do meu rei, e infelizmente não posso fazer nada com o meu povo. Não, ela se colocou do lado do povo, convocou o jejum e articulou, ela fez, ela trabalhou de forma que Amã fosse desmascarado e ele fosse enforcado. E o povo de Israel estava sendo condenado à morte pelo decreto que o rei deixou Amã assinar. Amã sofreu e o povo de Israel pôde se defender contra o ataque de Amã. Mas ela escolheu defender o povo. Às vezes, a pessoa
ela pensa, né, que o problema não é meu, é do outro. Não é mulher, mas Moisés, nós lemos em Hebreus que fala que Moisés deixou de ser, escolheu não ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele estava no palácio, estava bem, tinha um futuro garantido, mas não, ele preferiu sofrer com o povo de Israel. Ele escolheu sofrer com o povo de Israel. Mas não é dessas mulheres, nem de Esther, nem de Ana, que eu quero falar. Eu quero falar de Abigail, a mulher de Nabal. Alguns lembram da história, talvez outros nunca ouviram falar dela. Nabal era um homem rude, era um homem grosseiro, e ele não apenas recusou ajudar Davi e seus homens, como também desprezou a Davi. Nós lemos a história lá em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel 25, versículo 4 a 11. 1 Samuel 25, versículo 4. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal buscava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem no meu nome: como está? Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa, paz para tudo que é seu. Soube que está fazendo a tosquia das ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não o maltratamos, e nada lhe faltou durante todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão isso. Portanto, para que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em hora, por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. E os rapazes de Davi foram falar a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vem? Então, Davi tinha dado segurança aos servos de Nabal quando eles estavam no Carmelo. E agora Davi, por necessidade, pediu que os seus servos fossem até Nabal e falou: Nabal, você está tosqueando as ovelhas, tem carne aí para todo mundo, dá um pouco para nós de carne, água, de pão. E Nabal, de maneira grosseira, zomba, nega e fala: quem que é Davi? Ele pode ser mais um daqueles que estão aí fugindo de alguém e vem querer viver as minhas custas. E quando os servos de Davi contam para Nabal o que aconteceu, Davi ficou furioso. E versículo 12 e 13, Davi diz assim: então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegar, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem, porque Davi se sentiu furioso com a resposta de Nabal e decidiu acabar com Nabal. Mas aí entra Abigail. Abigail decidiu interceder por Nabal. Ela apaziguou o coração do rei, que até então não era rei, Davi. Do versículo 18 a 34, vamos ver só o versículo 18 e alguns seguintes. Então Abigail pegou toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 passas de figo, e pôs tudo sobre o jumento. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, e eu vou logo atrás. Porém, ela não contou ao seu marido Nabal. E aí então qual era a ideia de Abigail? Ao se aproximar de Davi, lá no versículo 23,
Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim, permita que essa sua serva fale e escute as palavras de sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e fazer justiça com as próprias mãos. Que os meus inimigos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor sejam como Nabal. E aí ela estava conversando com Davi, e Davi decide não destruir Nabal. E o resultado, a decisão de Abigail impedir o derramamento de sangue e o mal que Davi iria provocar, né, foi interrompido ali. Davi então teve seu coração conquistado, e ele vai dizer então para Abigail que ele não vai destruir. Lá o versículo 35. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido, e ele disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Então Nabal é um homem rude, ignorante, grosseiro, ela chama de maligno, e ela oferece a Davi comida. E aí então Davi tem o coração dele apaziguado. Mal sabia Abigail que 10 dias seguintes, 10 dias se passariam e ela se tornaria viúva. O texto que nós lemos, né, continua dizendo que Nabal ele deu uma festa para os seus homens, versículo 36 e diante, se embriagaram. Abigail decidiu não falar com Nabal naquela noite, porque ele estava cheio de vinho na cabeça, e ele então ali se passou mal. E 10 dias depois, o texto diz que o coração dele endureceu dentro do peito e ficou como uma pedra. Passaram-se 10 dias e o Senhor feriu Nabal e morreu. Qual foi o resultado disso? É que Abigail se tornou esposa do rei Davi, né? Esposa de Davi. E a lição que nós tiramos dessa história, assim como Provérbios 14:1 diz que a mulher sabe edificar, Abigail foi sábia, soube tomar decisão correta e foi abençoado por essa decisão. Diferente da mulher de Jó, que diante da desgraça aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus e morrer, Abigail viu ali que ela poderia interceder pelo marido e poupar a sua vida. E assim então, Deus fere Nabal vai morrer e ela se torna esposa de Davi. Um outro exemplo que nós temos de uma mãe, e às vezes a gente não gosta muito de falar dela, porque as pessoas vão achar que ao honrar Maria, nós estamos ali fazendo como os católicos fazem, mas Maria, nós vemos o relato de Lucas, quando o anjo Gabriel aparece a Maria, e ela, ao ouvir a mensagem de Deus, declara ali em Lucas 1:26, o texto vai de Lucas 1:26 até 38, mas ela diz, depois que o anjo Gabriel fala para ela o que Deus quer fazer com ela apenas diz: se cumpra em mim segundo a sua palavra, ou seja, que a vontade de Deus seja feita em minha vida. Não apenas isso, Maria, em submeter-se à vontade de Deus, reconheceu, continuando o texto de Lucas capítulo 1, que é um capítulo longo, do início, né, do Evangelho de Lucas, tem 80 versículos. Ela então, ao ouvir a mensagem do anjo Gabriel e dizer que a vontade de Deus fosse cumprida na vida dela, ela enaltece Deus, submete à vontade dele, e ela reconhece que ela necessitava de um Salvador. Versículo 46 e 47 de Lucas, ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ao ler o relato de Lucas, ainda no capítulo 2, várias vezes o autor, Lucas, diz que aquilo que acontecia com Jesus, ela guardava em seu coração, como mãe.
Porque ela sabia que Jesus não era um filho comum. O anjo falou para ela que o Salvador seria gerado dela, do ventre dela veio o Salvador. E ela não apenas se submeteu à vontade de Deus, mas ela soube reconhecer que ela não era protagonista, né? Como eu disse, muitas vezes nós evitamos falar de Maria porque não queremos dar a ela a honra devida, mas devemos honrar Maria como mulher virtuosa, mulher que decidiu obedecer a Deus. Maria foi obediente ao seu chamado, mas sabia que ela era também uma pecadora que precisava do Salvador. E na hora certa, Maria soube reconhecer que Jesus era o protagonista e não ela. Lá em João 2, quando na boda de Caná, o primeiro milagre de Jesus, que ele transforma a água em vinho, quando os servos levam para o problema para Maria, e Maria vai até Jesus, e ela comunica com Jesus, Jesus fala: o que eu tenho contigo, mulher? O que Maria respondeu? Cala a boca, menina. Isso tua mãe? Me respeita? Isso é mãe de falar com tua mãe? Não. Ela olha para os servos e diz assim: façam tudo aquilo que ele vos ordenar. E a partir daquele momento Jesus começou o seu ministério e Maria sai de foco. Maria, ela aparece ainda nos relatos, principalmente na crucificação, mas ela não é mais ali a central. Ela foi na concepção do Senhor Jesus Cristo, mas depois Jesus toma o protagonismo da história. Maria foi usada grandemente por Deus, sem dúvida alguma, porque ela escolheu obedecer à vontade de Deus. Devemos escolher obedecer à voz de Deus, tanto as nossas irmãs, mães, as que não são mães, os irmãos, homens, mulheres. Nós devemos obedecer à voz de Deus, não à voz do mundo. Mães obedientes a Deus nos deram homens que impactaram a história do Evangelho. Eu peguei exemplos da Bíblia, mas temos exemplos que não são contemporâneos, como na nossa época. Nós vamos ver um contemporâneo, mas exemplos da história do Evangelho, de mulheres que decidiram obedecer a Deus e deram ao mundo homens que pregaram e levaram o Evangelho a milhões de pessoas. Uma dessas mulheres é Susana Wesley. Susana Wesley era uma mulher que se casou jovem, 19 anos, e literalmente ela fez do seu lar uma igreja. Ela tem 19 filhos, já é uma escola dominical completa, né? 19 filhos, tem classes pequenininhos, dos jovens, né? 19, 18, 17 anos, já tem já a idade para a classe, mas literalmente ela fez do seu lar uma igreja. 2 dos seus filhos se destacaram ao levar o Evangelho por todo o mundo: John e Charles Wesley. John Wesley pregou para cerca de 1 milhão de pessoas e mais de 42 mil sermões. Ao longo da sua história, ele pregou para 1 milhão de pessoas em 42 mil sermões. Charles Wesley compôs cerca de 6 mil hinos, alguns deles cantados até o dia de hoje, como o 27, Natal, do cantor cristão, e o 101, Ressurgiu, também do cantor cristão. E essa mulher, ela teve duas vezes a sua casa foi incendiada. E uma das vezes ela precisou socorrer esses 2 meninos que poderiam morrer no incêndio. Essa mulher decidiu criar os filhos debaixo do temor do Senhor. Susana escolheu fazer do seu lar uma extensão da igreja que o seu marido era o pastor. Imagine uma mulher com tantos filhos em nosso dia. O que ela faria? Talvez ela preferisse largá-los em frente à televisão, ver eles que tem no programa, dar um celular para cada um dos filhos, brinque à vontade, me deixe sossegado, porque eu tenho que fazer comida, lavar a roupa, limpar a casa, eu não tenho tempo para vocês. Vão jogar bola na rua, vão. Podia largá-los pelo mundo. E muitas mães que nós conhecemos nos dias de hoje, que fizeram isso, criaram filhos marginais. Mas Susana, ela decidiu levar os seus filhos a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E ela decidiu servir ao Senhor em sua casa. Ela em sua casa serviu ao Senhor. Uma outra mulher que poderíamos falar é Amélia Taylor.
mãe de Hudson Taylor. Eu gosto da história do missionário Hudson Taylor. Tem até um filme dele, né? Mas eu li esse livro ainda jovem, né? O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Foi chamado para a Índia, mas acabou na China. Indo para o interior da China. Eu ganhei um livro uma vez, O Deus Vermelho, se não me engano é o título, e é um repórter chinês, se não me engano é chinês. Ele foi ao interior da China para tentar descobrir, desvendar o fato de que no interior, no lugar mais remoto da China, que até hoje para você chegar tem dificuldade, o Evangelho chegou. E muitos desses lugares que o Evangelho chegou porque Hudson Taylor levou vários missionários para o interior da China. E ela então, a Mary Taylor, criou seu filho como missionário, Betsy Moody, mãe do grande evangelista D.L. Moody. Moody, tem o Instituto Moody hoje, né, nos Estados Unidos. Ele pregou a mais de 100 milhões de pessoas. Uma mulher que decidiu criar o filho no temor do Senhor. E tem vários outros exemplos famosos no estrangeiro. Mas no Brasil também temos testemunho de homens que hoje são grandes servos de Deus, porque a sua mãe decidiu, teve coragem de escolher e obedecer a Deus e não aos homens. Nós vamos ver um pequeno vídeo agora. Eu não vou falar o nome deles, vocês vão conhecer depois. Quem está lá na técnica? Põe aí o vídeo, o testemunho, e apaga a luz. Vocês conhecem essa pessoa, não vou falar o nome, depois eu falo para quem não conhece. Testagem presbiteriana. E aí, eu nasci no interior do Espírito Santo. Aliás, a minha história é muito curiosa, porque minha família morava num lugar muito pobre, na região rural. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha média, não tinha nada. Que cidade que é? Isso é na roça, lá no interior de Nova Venécia. E aí, o que aconteceu? A minha mãe estava grávida, já em estado de gravidez, caiu muito enferma. Quando alguém estava saindo ali, saía uma padiola um lençol amarrado, um varal, e duas pessoas carregando uma trilha, 40 quilômetros, onde ficava o primeiro recurso médico. E a minha mãe, muito doente, estava adiantada de gravidez, eu o bebê do ventre dela. Papai sabia que ela não suportava a viagem de 40 quilômetros na trilha. Então, mandou chamar um médico, ele veio e disse: essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, muito doente, o bebê tem agonia de morte. E o médico deu uma sentença, falou: só tem uma chance, só pode salvar um, não dá para salvar os dois. Se não sacrificar o bebê, a mãe morre junto com o bebê. O bebê está morrendo. Naquele momento, a minha mãe, que era uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar numa outra escola, com as mãos calejadas de trabalhar na roça, fez um voto para Deus e disse assim: meu Deus, se tu poupares o teu filho, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti, para que este filho seja um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu minha mãe e eu nasci na roça, contra todas as evidências e possibilidades. Fui calçado meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Na minha região lá só tinha escola primária, e eu tinha uma sede de estudar muito grande desde que eu aprendi a ter consciência das coisas. Na minha casa eu tinha um dicionário velho. Com 10 anos eu comecei a decorar um dicionário. Com 12 anos eu terminei a escola primária, nunca ninguém tinha saído de fazer ali de quarta série primária. Por providência de Deus, meu professor, que me alfabetizou, está estudando para Vitória, capital do estado. E disse assim: você tem coragem de vir comigo? Você tem tanto sonho de estudar? Eu falei: se meu pai e minha mãe deixaram, eu vou. É mesmo? Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, lamparina de querosene. Sei. Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos eu saí de casa, subi na carroceria de um caminhão para viver o meu sonho de estudar.
E qual que era o teu sonho, né? Meu sonho era ser político. Mais como você. É mesmo? E advogado. Eu não perdi um comício por nada. Você lembra que os comícios eram feitos na praça, no palanque. Enquanto o último morador não descia, não descer, não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, me filiei no partido. E tinha meus sonhos. Até o dia que Deus me chamou para o ministério, minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus. Não. Porque a minha mãe, analfabeta, mas sabe. Ela não queria te influenciar. Não queria me influenciar. Queria me induzir. Te fazer aquilo que fala para você. Então, no dia que eu falei para a minha mãe, Deus me chamou hoje para ser pastor, eu falei, meu filho, por isso orar para você ser assim. A mãe do Hernandes Dias Lopes, a dona Laide Lopes, como ele diz, uma mulher analfabeta, mas sabe, porque decidiu dedicar o filho ao Senhor naquele momento crucial entre a vida e a morte. E todos conhecem o Hernandes Dias Lopes pelos seus devocionais, pelas mensagens que ele prega na internet, né? Já foi pastor presbiteriano em Campinas. E assim como Dona Laide, outras mulheres também, ia ser interessante, né? Ela não contou para o marido, para o filho, o que havia acontecido. Decidiu esperar no Senhor. Esses são exemplos de mães, de mulheres que escolheram obedecer a Deus. E nos mostra como vale a pena decidir escolher a Deus. Você, minha irmã, meu irmão, né? Cada um de nós aqui devemos perguntar a nós mesmos: estamos dispostos a servir ao Senhor contra todas as evidências, como a mãe do Hernandes Dias Lopes se encontrava naquele momento? Estamos dispostos a escolher estar na presença de Deus, que é muito melhor do que estar na presença dos homens? Infelizmente, nós temos visto crentes que preferem estar em festas, em jantares, em frente à televisão para ver o seu time jogar, do que servir ao Senhor. A decisão de servir ao Senhor traz benefício para toda a vida. Quer seja mãe, pai, filho, irmão. Saiba que o desafio da vida cristã é obedecer a Deus, a sua palavra, acima de todas as coisas. Abrir mão, mesmo que aquilo pareça ser prejudicial. Mesmo que aquilo pareça ser algo que vai te prejudicar no momento. Mas se eu fizer isso, se não me engano, deixa eu ver se foi o próprio Hernandes Dias, ou foi um outro irmão que estava mencionando, e ele disse que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é uma oração perigosa, porque muitas pessoas acham que se eu falar seja feita a tua vontade, Deus vai querer o pior para mim. E às vezes você está lá em ascendência, numa carreira profissional, e Deus te chama: eu quero você agora para o ministério, você vai ser missionário. E qual que é a vantagem de ser missionário? O mundo vai ver como prejuízo, né? Porque dependendo da carreira profissional que a pessoa está desenvolvendo, o sustento, o salário dela é muito grande. E ela abre mão disso para servir ao Senhor num campo, talvez não diga. Mas vale a pena. Vale a pena dedicar os filhos ao Senhor. Vale a pena insistir nos filhos. Vale a pena corrigir os filhos. A Duda dormiu já, né? Aí o Enzo, a Tainá, quando o papai e a mamãe puxam a orelha, corrigindo, vale a pena. Porque eles estão dedicados a educá-los no caminho do Senhor. Tornar bons homens, boas mulheres. Né? Que nós possamos louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos deu. Primeiro, de nos salvar, de nos chamar para a plena comunhão, de nos escolher para estar sempre com Ele ao seu lado. Deus nos escolheu e nós devemos escolher Ele, obedecer Ele, obedecer servir, escolher obedecê-lo, escolher servir. Escolha ainda, né, que seja nadar contra a maré, contra a correnteza,
mas tendo Cristo como nosso guia, nós vamos prosperar para a glória dele. Eu tenho colocado o vídeo do Chosen e quero agradecer em público ao Henrique, né? Eu perguntei para ele, Henrique, como é que você fez isso aí? Você teve problema? Ele falou, não, foi apagando lá o nome lá. Quanto tempo você gastou nisso? Deve ter sido um trabalho danado, porque a abertura do Chosen tem vários, né, créditos ali que você fica. Ele apagou tudo, né? Mas por causa dessa ideia de um peixinho verde indo contra todos, de repente aquele que está seguindo, que vem atrás dele, um que está vindo contra, resolve seguir e volta, aí outro volta. Isso é ir contra a maré e contra a correnteza. Os filhos de Deus devem procurar ir contra a correnteza, porque Deus vai honrar a decisão de servir. As nossas mães, né, tomaram a decisão de um dia não servir. Eu sempre contei essa história. Minha mãe me subornava com sorvete para ir para a igreja de quinta-feira, de quarta-feira, né? A nossa reunião era de quarta-feira e ela me chamava para ser sua companhia. Na reunião, a gente ia descer na rua, na Avenida Santo Amaro, descer até a rua Santa Justina, acho que dá mais ou menos uns 800 metros, e no meio do caminho tinha uma padaria e ela te pagou um sorvete. Aí eu ia. Então, mas ela decidiu do carro. Os outros também foram do carro no caminho do Senhor, infelizmente, os irmãos sabem a história de alguns que decidiram seguir a própria vida, mas louva a Deus pela fidelidade dela. E você deve louvar a Deus pela fidelidade da sua mãe, aquelas que têm, né, que conheceram o Senhor Jesus Cristo como Salvador por meio dela. Deus abençoe e possamos honrar o nome de Cristo. Amém? Amém.